É hora da gente falar de esporte Nossa aqui Senhora. no Manhã Bandeirantes. O que aconteceu? Sabino, acho que o Morumbi não trouxe muita sorte pro Santos nesse fim de semana, hein? Felipe Melo, o que aconteceu com o Santástico? Bom dia pra você. Tudo bem, Lupato? Bom dia. Oi, Sabino. Felipe. Um abraço para todo mundo. Olha, o Santos levou uma das goleadas históricas, mais uma marca negativa para sua carreira. Há 2 anos o Santos tinha tomado um 7-1 do Internacional na Vila Belmiro, foi o ano do rebaixamento. E hoje toma 6-0, neste final de semana no caso, toma 6-0 do Vasco no Morumbi, porque o Santos decidiu jogar no Morumbi, né? O Santos decidiu jogar no Morumbi para ter mais 54 mil público, para pessoas. ter mais pressão, para ter mais apelo popular, né? O Santos conseguiu mais de 54 mil torcedores, uma renda de mais de 4 milhões de reais. Foi tudo muito bom ali financeiramente para o Santos. Agora, esportivamente, o Santos tomou um baile do Vasco da Gama, que nem é um time hoje confiável, esse time do Vasco da Gama, né? É um time que luta contra o rebaixamento. O Vasco vira e mexe, conquista ali vexames em sua história nesses últimos anos, e também goleado nos últimos anos também, mas de repente jogou tudo ontem e o Santos foi muito mal na partida e acabou perdendo merecidamente 6-0. E eu vou destacar o Felipe Coutinho, que foi o grande destaque do Vasco no jogo, marcou 2 vezes, e no duelo dos veteranos, de craques como Felipe Coutinho e Neymar, melhor para o Felipe Coutinho, que saiu ali sendo aplaudido pela torcida vascaína. O que significa isso para o Neymar? Quer dizer, primeiro, ele jogou bem. Segundo, como é que é isso na carreira do Neymar, na continuidade, em seleção brasileira? Eu vi um meme hoje de torcedores falando o Neymar apareceu chorando, né? Depois do jogo, ele estava ali dentro do gramado, sentado, chorando e tal. E até ele deu entrevista falando sobre o assunto, né? Que estava chorando porque estava com raiva do jogo que o Santos fez. O Neymar, ele não estava no 7-1. O Neymar não estava naquela goleada de 8 do Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain. E o Neymar esteve ontem no jogo contra o Vasco da Gama. Foi a maior goleada da carreira do Neymar. Ele jogando contra o time dele, sofrendo, né? Foi a maior goleada que o Neymar sofreu. E não dá pra botar na culpa do Neymar, né? Eu acho que assim, o Neymar ele jogou mal ontem. Ele fez algumas partidas boas. Ontem ele até tentou ali, enfim, ele não foi o protagonista que se esperava, mas... Não, tomando 6-0 é impossível se falar que um dos 11 jogou bem pra caramba. Não, mas eu falo tem. no primeiro tempo. No primeiro tempo o jogo estava equilibrado. O Vasco venceu por 1-0. Qual foi a grande chance do Neymar no jogo, né? Não teve. Depois do segundo tempo que o Vasco foi e desandou a fazer gols em relação ao time do Santos. Mas ele não é o único culpado, mas acho que também tem culpa. Tá no balaio ali de culpa o time do Santos com o Neymar. Bom, entre culpados, um deles não faz mais parte do Santos Futebol Clube. Mandaram embora o técnico Kleber Xavier. Quem deve assumir? Quem deve assumir? O Santos ainda não sabemos, mas temos os favoritos ali da diretoria do Peixe para a contratação de um novo treinador. Ontem o Alexandre Matos deu entrevista e ele disse que o Kleber Xavier foi desligado, mas que a comissão técnica continua. Isso significa que o filho do Tite, o Matheus Bach, está junto, o fisioterapeuta, o preparador físico, todo mundo continuou. Só o Kleber Xavier foi demitido. Isso significa que o Santos vai em busca do Tite. O Santos tem o Tite como um dos seus preferidos para assumir o clube nessa sequência da temporada. Ele já negou uma oferta, não agora, mas na última janela de transferências. Disse, a última vez que o Santos precisou de técnico, disse que queria ali ter um tempo para cuidar da sua saúde. E aí ele agora teve recentemente uma negociação frustrada com o Beşiktaş da Turquia e está no mercado. Um outro técnico avaliado muito bem internamente, que já foi procurado recentemente, foi o Jorge Sampaoli. Ele mora no Brasil, inclusive o Sampaoli, está sem clube e seria uma negociação mais
fácil para o Jorge Sampaoli. O problema do Jorge Sampaoli é que ele não vem sozinho. E eu não falo de trazer a comissão técnica dele, que é normal trazer. É que ele vem pedindo sempre jogadores. E é um momento em que o Santos não tem condição de investir em contratações, né? O Santos já fez as contratações. Você acabou de trazer o Mike, trouxe o Zé Rafael, enfim, trouxe outros jogadores que chegaram recentemente para o elenco santista. Então é um nome também bem avaliado dentro da diretoria do Santos, o Jorge Sampaoli e o Tite. E ali correndo por fora, e isso mais desejo de torcedor, talvez o Vojvoda, né? O técnico que está no Fortaleza ali, que saiu do Fortaleza, que entre pesquisas ali entre os torcedores é um nome bem avaliado em relação ao Santos, mas não existe nenhuma proposta oficial pelo treinador, ex-treinador do Fortaleza. Olha, Felipe, esse fim de semana foi marcado por muitas partidas que poderiam entregar mais do que entregaram. Vários times que estão na Sul-Americana, na Libertadores principalmente, optaram por poupar alguns de seus atletas, jogaram com times mistos, com times completamente reservas. Traga os resultados e o que a gente pode esperar para esse meio de semana, que é decisivo pra caramba. Vamos lá, neste final de semana, destacando a vitória do Palmeiras, 1-0 contra o Botafogo fora de casa, o Verdão vence mais uma e se aproxima do Flamengo. O Flamengo tem 43 pontos, o Palmeiras 39, mas o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. O Flamengo venceu também neste final de semana, derrotou o Internacional fora de casa por 3-1. O Grêmio derrotou o Atlético Mineiro fora de casa também por 3-1. Neste final de semana tivemos a vitória do Bahia contra o Corinthians por 2-1 na Neoquímica Arena. De novo, né? O Rogério Ceni, inclusive, saiu de lá. Tem uma imagem legal, torcedores do Corinthians chamando o Rogério Ceni ali. Ele foi lá ouvir e de repente começaram a xingar ele. Aí ele deu a meia volta e falou: mas você esperava o que? Inocente, hein, Rogério Ceni? Você esperava que o torcedor do Corinthians te chamar para falar alguma coisa carinhosa para você?